É um prazer muito grande, eu já estava tuitando que um Jurássico da Verdade reconheceu que agora o negócio é JV na estrada. Então, você sabe que o Jaziel e eu, o J de JV para nós agora é Jurássico. Então, nós somos os Jurássicos da Verdade e hoje, oficialmente, o Jurássico... que eu sou o único que não pinta, né? Então hoje um Jurássico entregou a bandeira para o JV na estrada. Que joia, tem de ser assim mesmo. Foi por isso que nós lutamos a vida toda, para que a igreja soubesse que Deus fala com a gente desde pequeno. Tem uma música do Estênio que sintetiza o que eu vou falar, mas antes de eu falar, eu quero falar um pouco sobre Visão Mundial. Visão Mundial é uma organização cristã, está no Brasil há 35 anos, e o objetivo dela é cuidar das crianças. Aí nós descobrimos que para cuidar das crianças nós tínhamos de cuidar da família, e aí descobrimos que para cuidar da família tínhamos de cuidar da comunidade. Então hoje a Visão Mundial trabalha com desenvolvimento sustentável transformador. A gente chega num local, reúne os líderes, as famílias, os religiosos, os líderes políticos, os líderes da sociedade civil, todo mundo, e leva todo mundo a pensar aquela comunidade e a entender o que é que pode acontecer ou o que é que deve acontecer para que aquela comunidade se emancipe social, política, educacional e economicamente. E aí, depois que a gente faz esse diagnóstico, que leva um tempão, a gente começa o que nós chamamos de Programa de Desenvolvimento de Área. Esse programa vai ter quantos projetos forem necessários para emancipar aquela comunidade, para que as crianças não precisem ficar longe de suas famílias, para que elas não precisem trabalhar, para que elas possam passar o tempo estudando, tendo tempo de lazer, tendo conhecimento de vanguarda, acesso às tecnologias e, principalmente, conhecimento de Jesus. E aí a gente fica naquela comunidade, até aquela comunidade se emancipar, e isso leva 10 a 12 anos. Aí, no final de um programa de 10 a 12 anos, a comunidade está livre de tantas amarras, está consciente dos seus direitos, da sua cidadania, a situação educacional mudou, a situação social, econômica, e tem N histórias para ilustrar isso. Eu me lembro de uma particularmente, que eu estava no Centro-Oeste, no interior do Centro-Oeste, visitando uma das fazendas comunitárias que a Visão Mundial ajudou a construir. E eu estava falando com das pessoas líderes da comunidade e perguntei-lhe como é que era antes da Visão Mundial chegar por ali, o que acontecia. E ele me disse, antes da Visão chegar aqui, a gente era escravo. Eu pensei que ele estava usando de figura de linguagem, de metáfora. Eu disse, como assim, escravo? Como assim? Trabalhava duro, é isso? Não, nós éramos escravos. Como escravo? Foi escravo, moço. A gente era escravo. Nós éramos 70 famílias de escravos. Nós não tínhamos direito a nada, nós trabalhávamos sem receber, nós vivíamos como a gente conseguia e o dono da fazenda era dono da gente. Eu disse, puxa, e o que aconteceu? Disse, bom, a Visão Mundial chegou, encontrou essa situação, brigou com o cara da fazenda, entrou na justiça, ganhou a causa, expulsou o cara, a terra foi entregue para nós e eles nos ensinaram a plantar e a colher, mandaram agrônomos, ensinaram técnicas para a gente, mandaram tratores, ensinaram a gente a usar, mandaram tecnologia, e hoje essa terra é nossa, é uma cooperativa de 70 famílias, nós plantamos, somos assistidos, e a gente ganha por caixa que a gente planta de frutas, $3,50.
que é um preço extraordinário, porque todos os outros em volta conseguem 50 centavos por caixa. E por que os outros conseguem 50 centavos por caixa e aquela comunidade, aquela cooperativa consegue 3 dólares e 50 por caixa? Porque um outro trabalho que a Visão Mundial faz é o do comércio justo. Então a Visão Mundial tira o atravessador da história. Não tem atravessador. É do produtor para o consumidor final. E aí, uma caixa de frutas que era comprada a 50 centavos de dólar, passou a ser comprada a 3 dólares e 50 centavos. E isso tudo é possível graças a gente como você e eu e tantos outros que apadrinham crianças. Porque nós só fazemos isso, na verdade, para cuidar das crianças. Esse é o objetivo da Visão Mundial. Então, a gente, com o dinheiro do apadrinhamento de crianças, emancipa sociedades, comunidades. A gente é considerada a maior ONG em atuação no mundo, a maior ONG em atuação no Brasil, e nós somos mesmo. Somos os maiores parceiros da ONU no combate à fome no mundo. O nosso lema é, como servos de Jesus Cristo, cidadãos do reino, lutamos por um mundo que não tolere a pobreza. Isso é Visão Mundial. Se você quiser participar, você recebeu esse material, aqui tem todos os nossos dados. Você pode procurar a TT, está por aí, em algum lugar, está lá. E ela tem um material, você preenche e a gente manda notícias para você. E se você quiser apadrinhar crianças, você apadrinha e acompanha a criança. Você sabe o que está acontecendo com ela, você vai receber relatórios, vai saber o que está acontecendo e mais. Você pode ir lá visitá-la se você quiser. Não é esse negócio de segredo, não. Você recebe cartinha de uma criança que nunca vai ver. Não, você pode visitar a hora que você quiser, pode ir no projeto a hora que você quiser. A Visão Mundial trabalha com transparência. Você vai chegar e vai encontrar a criança que você apadrinhou, e vai encontrar o que está acontecendo com ela, você vai acompanhar de perto. Então, isso é Visão Mundial. Bom, tendo dito isto, como eu disse, tem uma música do Estênio que sintetiza o que eu vou falar, que é uma música que ele fez de Jesus dormindo. Que, na minha opinião, é um dos melhores tratados sobre a dupla natureza de Jesus. Uma pena que ele não cantou, mas... Você quer cantar? Você pode cantar? Pode? Então? Ok, ele já aceitou. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho.
Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Muito bom. Eu queria ler com vocês Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E agora eu gostaria de ler com você um outro versículo. Dois outros versículos. O primeiro é Mateus 1,16, diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, José, versículo 19 agora. Seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já falou. Ministra-nos ainda mais tudo que te imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, era uma vez um papel enorme. Tão enorme que não tinha tamanho. Cobria tudo que a gente via e tudo que a gente não conseguia ver, cobria tudo que a gente imaginava e tudo que a gente jamais conseguiria imaginar. Era um papel infinito. Tudo estava escrito nele. Todas as coisas estavam nele. Tudo era carregado por ele. Tudo estava impresso nele. E estar impresso nele era a garantia de que existia, de que fazia sentido e de que faria sentido. Mas um dia, esse papel foi comunicado por uma outra pessoa que fazia parte dele, de quem ele fazia parte, que ele ia precisar passar por um processo de dobraduras. Porque de todos os seres que ele carregava naquele papel infinito, havia um em quem ele tinha colocado toda a sua esperança, toda a sua bondade, esperança de se ver, esperança de se manifestar, de fazer com que o amor que estava impregnado naquele papel, que era o pano de fundo naquele papel, pudesse ser expresso
que aquele papel mais desejava era fazer com que tudo aquilo que estava contido nele tivesse vida, e vida abundante. E aí ele foi comunicado que aquele ser em quem ele apostou para ter essa vida abundante no universo, que ele mesmo ia dar forma e fundo, aí iria abandoná-lo. E iria pôr em perigo tudo o que eles haviam sonhado, tudo o que eles haviam desejado. E que eles podiam simplesmente apagar. Eles podiam simplesmente apagar aquele ser daquele papel e apagar tudo que tivesse relacionado com eles, com esse ser. Mas por algum motivo que só eles entendiam, eles não conseguiam pensar na possibilidade de apagá-lo. Então ele foi comunicado de que para não apagar aquele ser, ele ia ter de passar por uma série de dobraduras até ficar do tamanho daquele ser. Para que, sendo apagado no lugar daquele ser, aquele ser não precisasse ser apagado por toda a eternidade. E aquele papel extraordinário, que não tinha tamanho, que era maior do que tudo que se podia ver, era maior do que tudo que se podia imaginar e do que não se podia imaginar, movido por um amor que só ele era capaz de compreender e os seus pares, não achou que era uma injustiça com ele pedir-lhe para se deixar ser dobrado. E abriu mão daquela infinitude toda. Abriu mão daquela grandiosidade extraordinária. Abriu mão daquela luz imensa, indescritível, que ninguém no universo conseguia ver por mais de alguns segundos, porque era intensa demais. E começou a ser dobrado. E foi sendo dobrado, e foi sendo dobrado, e o primeiro resultado daquelas dobras é que ele de senhor virou servo. Mas ele continuou sendo dobrado, porque como servo ele ainda era rei, ele ainda falava por Deus, mas ele continuou sendo dobrado. E aí, como resultado da continuação dessa dobra, ele virou homem. Exatamente aquele ser que precisava ser apagado. E que ele virou homem para não precisar apagar. E aí, ele continuou sendo dobrado. E de homem ele foi tido por bandido. De bandido ele foi tido por réu. E ele continua sendo dobrado. E de réu ele foi condenado injustamente a ser apagado. E a ser apagado da forma mais cruel que existia na época. E a última fala dele, quando ele estava sendo apagado da forma mais cruel que existia, foi um pedido de perdão. Mas ele não pediu perdão porque tivesse duvidado que devia ter aberto mão de toda aquela infinitude. Ele não pediu perdão porque havia duvidado que devia ter aberto mão de toda aquela luz. Ele não estava pedindo perdão porque ele havia duvidado por algum segundo que fosse se ele deveria ou não abrir mão de toda
aquela exclusividade que ele era no universo. Ele estava pedindo perdão pelos que o estavam apagando. E ele dizia que os que o estavam apagando não sabiam o que estavam fazendo. E que os seus pares os perdoassem. E aí, ele ficou 3 dias apagado. E depois de 3 dias, ele voltou, dobrado ainda. Mas a gente já descortinava que não era a mesma dobradura de há 3 dias atrás. Havia uma luz diferente naquela dobradura. E havia uma beleza diferente naquela dobradura. E durante 40 dias ele passou com seus alunos. E no final, de repente, enquanto ele falava com seus alunos, ele começou a subir ao céu. E os alunos começaram a olhar para aquele ser, aquele origami, e eles começaram a ver uma coisa interessante, que ele ia se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando. E a última coisa que eles viram foi um papel imenso que não se podia medir, com uma luz intensa que não se podia ver, com uma beleza impressionante que não se podia retratar. E no meio dessa beleza toda, eles nos viram. Nós estávamos impressos lá. Foi isso que o Paulo disse. Se deixem dobrar por Deus, para que muita gente possa ser impresso na glória eterna. Se a gente vai liderar jovens, se a gente vai trabalhar com jovens, a gente tem que se deixar dobrar. Nós estamos num país que tem muitos líderes dobrando pessoas. Mas Deus não está chamando líderes para dobrar pessoas. Está chamando líderes para se deixar dobrar por Ele, pelas pessoas. Teve um rapaz, camarada muito bom, gente boa toda a vida, sério, jovem, e ele era trabalhador, respeitado, desde jovem considerado como um dos melhores dos seus pares, entre os seus pares, se não o melhor. E ele tinha uma história de nobreza, embora ele não fosse mais nobre, porque o país dele tinha mudado, a história tinha mudado, a nação tinha mudado, e o nome da família dele ainda era reverenciado, mas não tinha mais o mesmo significado político que teve no passado. Ele era descendente de Davi, o grande rei, ungido por Deus, que conquistou Jerusalém, que tomou Jerusalém dos últimos inimigos de Moisés, que Josué não havia derrotado. E Davi tomou aquele lugar. Era a cidade de Jerusalém. E ele a transformou em sua cidade, em sua capital, porque era uma grande conquista. E toda a nação de Israel, a nação daquele rapaz, sempre reverenciou esse rei, porque esse era um rei poeta, e era um poeta rei, até onde isso é possível. Até onde isso é possível. Porque ele era um poeta, um rei e um guerreiro. Tinha muitos problemas, mas como diz o Estênio, Jesus é um tapeceiro excelente que trabalha com nós que escapam. É isso que o torna o maior de todos os tapeceiros. Porque os nós com os quais ele trabalha estão vivos, estão sempre escapando. Mas parece que ele antecipa as escapadas dos fios, dos nós,
e os cerca de tal maneira que os atrai de novo e constrói um tapete maravilhoso com fios vivos, sempre prontos a escapar. É uma obra de arte. É mais do que uma obra de arte, é um milagre de arte. E é a arte do milagre. E aquele homem, rei, ele era fruto dessa arte do milagre. Por isso ele ficou famoso. E o nome dele era reverenciado. E esse jovem era filho desse rei. E hoje, na época dele, não significava mais muita coisa, a não ser a nobreza do nome, mas a nação era suzerana dos romanos, a família de Jessé não governava mais, e a tribo de Judá não governava mais, mas ele tinha essa história de nobreza. Mas Deus havia prometido que iria trazer um Salvador. Um Salvador que no começo Israel pensava que era só para ele. E foi por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Porque a figueira representava a estrutura religiosa de Israel e ela não dava mais frutos. Mas Jesus Cristo pôde amaldiçoar a figueira porque ele era a ressurreição da figueira. Ele era o início do novo Israel, que daria frutos para sempre. E é interessante que Deus tinha prometido que viria um Salvador e que esse Salvador seria filho de Judá. Seria filho de Davi. Seria da raiz de Jessé. Então, esse moço era isso. Esse moço era da raiz de Jessé. Ele era filho de Judá. Ele era filho de Davi. Agora ele era apenas um artesão. Mas na história dele estava carimbado. Ele é filho de Judá. Ele é raiz de Jessé. Ele é filho de Davi. E esse moço estava noivo de uma menina joia, extraordinária. E essa menina recebeu uma visita inesperada de um anjo. E essa menina era uma menina especial, ela era da tribo de Levi. Ela não era filha de Judá. Ela não era da raiz de Jessé. Ela não era filha de Davi. Ela era filha de Levi. E da família de Arão, inclusive. Ela e a prima dela, Isabel. Elas eram da família de Arão, uma família nobre, mas não era a família de Davi. Mas Deus tinha prometido que o Salvador que viria, porque Deus reinventou a maternidade. Um dia, lá no jardim, quando os seres que Deus apostou, em quem Deus apostou, romperam com Deus e passaram para o lado da rebelião, o rebelde tinha decidido o seguinte, que como não ia sobrar para ele, porque Deus o havia condenado, não ia sobrar para ninguém. Então o rebelde decidiu que a melhor forma de dar um checkmate em Deus e de se vingar de Deus era atrair os seres em quem Deus apostou para a rebelião dele. E ele pensava assim, quando eu atrair aqueles caras em quem Deus apostou para a minha rebelião, Deus vai ter de fazer justiça. Porque Deus é justo. E Deus vai ter de destruir tudo. Porque tudo está pendurado nesses caras. E eu vou atraí-los.
E ele foi e conseguiu atraí-los. Ele botou uma dúvida razoável na cabeça deles sobre o caráter de Deus, e eles deram uma titubeada e passaram para o lado da rebelião. Mas, ao invés de Deus destruir tudo, apagar tudo, como o inimigo pensou que ele ia apagar, Deus reinventou a maternidade. O inimigo não sabia da dobradura daquele papel infinito. Se ele soubesse que aquele papel infinito, antes da criação de todas as coisas, tinha se permitido ser dobrado, talvez ele não tivesse tentado. Mas ele não sabia que aqueles a quem ele queria ver apagados, e ele também seria apagado, nunca mais poderiam ser apagados no universo, porque aquele papel infinito se deixou apagar no lugar deles. E é interessante que aí Deus reinventou a maternidade. Antes a maternidade era só a forma como os homens se multiplicavam, mas a partir daquele encontro no jardim, estava lá o casal, o adversário do casal, e todos os outros seres criados, os anjos, olhando para ver o que o Eterno ia fazer. E havia uma grande desconfiança de que o Eterno iria apagar tudo. Ia apagar todos. Inclusive os anjos fiéis. Porque tudo girava em torno daqueles caras que Deus havia criado à sua imagem e semelhança. E se não houvesse mais sentido para a existência deles, não haveria sentido para a existência de mais nada no universo. Nem os anjos sabiam da dobradura. Mas como houve a dobradura daquele papel infinito, Deus, ao invés de destruir tudo, reinventou a maternidade. Antes, a maternidade era a forma como a gente se multiplicava, mas depois a maternidade se tornou a nossa maior e única esperança. Uma mulher carregaria uma criança que salvaria a humanidade. A criança, fruto da dobradura desde antes da eternidade, ou desde a eternidade passada. E aí, Deus avisou para a gente que o diabo, o nosso adversário, ia perseguir a mulher até onde pudesse, que a mulher era o alvo preferencial do adversário. Talvez isso explique por que a vida das mulheres em todas as culturas sempre foi um inferno. Porque o nosso adversário, na verdade, é adversário das mulheres. E os homens entram na festa, entre aspas, porque são descendências das mulheres. E, bom, era para os homens terem protegido as mulheres do adversário, mas eles, na maioria das vezes, se aliaram ao adversário para transformar a vida das mulheres no inferno. Então, a história é assim. Mas um dia, aquela menina foi visitada lá na Galileia, e ela era a síntese de todas as mulheres que Deus protegeu na história. Contra toda a injustiça e contra toda a angústia. E ela era a mãe daquele que era o efeito de tantas dobraduras. Mas aquela mãe não era filha de Davi. Então um filho de Davi tinha de adotar aquele menino. E não podia ser qualquer filho de Davi. Tinha de ser um que fosse um homem de verdade, que soubesse que o seu papel daquele dia em diante era proteger aquela mulher e aquela criança. E Deus encontrou esse homem naquele jovem.
filho de Davi, raiz de Jessé, da tribo de Judá. Quando ele soube da gravidez da sua noiva, ele sabia que não tinha nada a ver com aquilo, e ele disse, bom, tenho duas possibilidades. Uma é entregá-la para os anciãos. Se eu a entregar para os anciãos, ela vai morrer. E a outra é eu atrair toda a atenção para mim. Então eu fujo, e todo mundo pensa que o culpado sou eu, e poupam a moça, e ela cuida do seu filho. Mas quando ele estava pensando nisso, em assumir a culpa dessa forma, um anjo apareceu para ele, no sonho, e disse para ele, não tenha medo. Aquela moça, sua noiva, ela está grávida do Filho de Deus. Case-se com ela. E interessante, aquele moço, ele não titubeou. Ele não perguntou nada ao anjo. Ele não pediu esclarecimentos. Ele simplesmente foi e se casou com aquela moça. Ele era o homem que Deus procurava. Ele era como o filho. Ele se deixava dobrar. E o Senhor tinha dito para ele, eu vou dobrar você, meu filho. Porque eu preciso de alguém que cuide dessa criança. E que o faça ser filho de Judá. Raiz de Davi. Raiz de Jessé. E você pode fazer isso. E ele não titubeou e fez. E daquele dia em diante, Deus só falava com aquele moço. Houve uma vez que uns magos vieram visitar Jesus, o fruto da dobradura, e depois, antes de chegar lá, eles foram falar com o rei de Israel, que era o Herodes, pensando que o Herodes sabia de Deus. Mas Herodes não sabia de Deus. Só que Deus sabia de Herodes. Então Deus disse para o José, leva o menino embora. Disse isso de noite, num sonho. E aquele cara era tão impressionante que ele não esperou o dia amanhecer. Ele pegou a criança, a mulher, e à noite mesmo foi embora. Porque assim os vizinhos não iriam saber para que lado que eles foram. E ninguém iria avisar Herodes. E ele levou o menino para o Egito, como o anjo disse que era para levar. E depois de muito tempo, o Herodes morreu, e o filho dele, o Arquelau, assumiu o seu trono. E o mesmo anjo foi lá falar com aquele moço, o José, esse era o nome dele, que levasse a criança de volta, porque aqueles que queriam matá-la não estavam mais lá. Mas ele, antes de ir, ele fez uma coisa curiosa. Ele começou a perguntar para as pessoas no caminho, quem está reinando no lugar de Herodes? E as pessoas começaram a dizer para ele, Arquelau. E ele começou a dizer, como é que é o Arquelau? E as pessoas disseram, uma cobra, muito pior do que o pai. E aí aquele jovem falou com o Eterno, dizendo, o senhor acha que é melhor levar o nosso filho mesmo para aquele lugar? É muito perigoso, aquele homem é muito mau. Pensa no que eu estou falando, me dá uma instrução. E de noite o anjo veio visitá-lo de novo e disse,
Deus concordou com você. Leva a criança para Nazaré. Assim foi aquele homem. Ele foi um homem que se deixou dobrar. E porque ele se deixou dobrar, ele protegeu aquela mulher. Aquela mulher estava condenada a ser mal vista por todo mundo. Mas ela encontrou um companheiro que a protegeu, que protegeu o seu filho, a quem ela deu mais filhos e filhas. Mas ela foi protegida e honrada, porque Deus podia contar com um homem que se deixava dobrar. Tanto é que ela era tratada com honra. A gente vê isso num casamento em que ela foi e todo mundo a honrava. E a gente vê isso quando Jesus, o origami por excelência, foi falar em Nazaré. E ele leu Isaías 61 e ele disse que ele era o fruto da dobradura, aquele que Isaías disse que viria. E o pessoal começou a dizer, mas ele não é o filho do carpinteiro? Eles já o ligavam com o pai, porque o pai o adotou. E o pai, a prova que o pai o adotou é que ele era carpinteiro, porque o primogênito é que herdava a arte do pai. E era o pai que se responsabilizava pelo primogênito. E o pai que ensinava as letras, o pai que ensinava a Bíblia, o pai que ensinava tudo para o primogênito. E aquele homem ensinou tudo o que sabia para aquele menino. E um dia aquele menino honrou aquele homem de uma forma extraordinária. Porque Filipe, um dos alunos de João Batista, ouviu João Batista dizendo que Jesus era o origami. Jesus era o cordeiro, fruto da dobradura, que ia tirar o pecado do mundo. E o Filipe saiu correndo atrás de Jesus, e o irmão dele, André, foi também. E aí ele perguntou para Jesus o que todo judeu perguntava para o outro. Quem é você? E isso significava que o outro ia dizer quem ele era, de quem ele era filho e de que cidade ele era, ou de que tribo ele era. E aí aquele moço apontado por João disse, eu sou Yeshua, Bar Yosef, de Nazaré, da tribo de Judá. Quando líderes se deixam dobrar, Deus pode construir salvadores. Deus pode construir respostas para a humanidade. Porque pode contar com gente que se deixou dobrar. É isso que significa ser líder no reino. Fora do reino, os líderes comandam. Dentro do reino, os líderes servem, se apresentam como exemplo e apontam a estrada. E deixam aqueles que Deus quer andar, para serem o que Deus quer que eles sejam. A glória de um líder são os seus liderados. A glória de um líder são os que vão depois dele. Você sabe que está diante de um líder de Deus quando todo mundo faz questão de dizer, eu sou aluno dele. Eu quero ser aluno dele. Eu ouço o que ele diz. E você olha para o liderado e ele está fazendo tão bem ou melhor do que o líder. E o líder está entregando para ele tudo que sabe e tudo que tem. Para ele ir muito mais longe. Porque Deus quer salvar a humanidade. Isso que eu queria dizer para vocês. Nós temos Jesus, o origami por excelência, que pôde ser esse origami porque pôde contar com um homem comum, que se deixou dobrar. Maria tem o seu valor, e que valor. Mas nunca se esqueça,
Entre os motivos pelos quais Maria foi escolhida, é que ela era a esposa noiva de José. E José era um homem a quem Deus podia dobrar. Que fez o que todo homem deve fazer em relação aos seus filhos. Que fez o que todo servo de Deus deve fazer em relação às ovelhas de Cristo. Foi para isso que nós somos chamados. Quando Deus colocou a gente como líder, estava pensando em gente como José, que, na minha opinião, foi o maior de todos os servos de Deus, porque a Moisés o Senhor confiou, a Abraão o Senhor confiou uma promessa, a Moisés uma libertação e um registro, aos profetas palavras, mas a José ele confiou seu próprio filho. E ele teve um privilégio que nenhum ser humano jamais terá. Ele foi o único homem a quem Jesus chamou de pai. E que Jesus honrou dizendo: eu sou Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré, da tribo de Judá. Que um dia todos os que Deus te der para todas as ovelhas de Cristo que Deus dera às suas mãos para serem treinadas por você, possam dizer: eu sou aluno daquele pastor, daquela pastora, daquele irmão, daquela irmã. Eles me ensinaram tudo que eu sei e eu estou passando tudo o que aprendi. Que Deus nos abençoe.